Fala rapaziada, saudações vascaínas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo aí sobre o nosso Vasco da Gama, um giro de notícias, um resumo, né? A gente vai comentar ainda sobre o jogo de ontem. Em primeiro, um bom dia. Em primeiro lugar, um bom dia aí para você que está acordando agora, está indo trabalhar, está indo estudar, está indo aí cumprir os seus compromissos, né? Ou se você está assistindo aqui o vídeo um pouquinho mais tarde, boa noite. Enfim, o vídeo é postado às 7h30 da manhã. Antes de começar o vídeo, conta com o seu like e com a sua inscrição, que é muito importante aqui dar essa moral pro canal. Tenho certeza que você, vascaíno, aí começa a segunda-feira com dor de cabeça, né? Preocupado com a atuação do Vasco, preocupado que nesses 11 jogos do Vasco em 2020 foram 11 jogos iguais. O Vasco é um time que mantém a regularidade, né? Foram 11 jogos com atuações pífias, com os mesmos erros, com os mesmos problemas, sem nenhuma evolução técnica ou taticamente, né? O Abel completamente perdido ali no cargo, o Abel cometendo os mesmos erros, né? Ontem, mais uma vez, ele escalou aí 4 atacantes no segundo tempo, num completo desespero, o Vasco jogando num 4-2-4, uma coisa realmente desesperadora, beira o desespero, porque o Vasco não consegue ganhar de ninguém no Campeonato Carioca, que é um campeonato fraquíssimo. Você imagina aí quando começar o futebol de verdade no Brasil, né? Aliás, nessa semana, a gente já começa agora, né? Hoje, segunda-feira, a gente começa uma semana muito importante, porque tem um confronto aí contra o Goiás pela terceira fase da Copa do Brasil, e o Vasco precisa muito jogar bem e fazer um bom resultado para na semana que vem, na próxima quarta, conseguir garantir a classificação em Goiânia. Enfim, começa uma semana muito importante e o desejo aí do torcedor do Vasco é a demissão de Abel Braga. O torcedor do Vasco tá por aqui com o Abel e a gota d'água foi a última atuação, o empate em 0-0 com Volta Redonda ontem, uma partida totalmente tenebrosa do Vasco. Enfim, na minha opinião, demitir o Abel é o primeiro passo, né? O primeiro passo do Vasco para ter um 2020 um pouquinho mais tranquilo começa com a demissão do Abel. A gente sabe que o Abel não vai conseguir terminar o ano no cargo. O Abel já está demitido, a verdade é essa. O Abel está demitido, só que essa demissão ainda não foi oficializada, né? Falta o Vasco oficializar, demitir o Abel. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair, ele não vai resistir, ele não vai conseguir, ele já não consegue extrair nada desse time do Vasco, né? Ontem mesmo na entrevista ele disse que se o Vasco jogar assim contra o Goiás, o Vasco não vai conseguir passar. Então é um treinador que já tá jogando a toalha e que já tá fazendo hora extra no Vasco. Falta aí coragem, né, da direção do Vasco para demitir o Abel. Falta coragem do Alexandre Campelo de demitir o seu amigo Abel Braga, né? Todo mundo sabe aí que eles são amigos pessoais, ou do Abel Braga também ter um pouquinho aí de discernimento, né, e se poupar, porque ele não precisa mais passar por isso. O Abel é um cara que já tem uma carreira aí consolidada, ele já tem aí os seus títulos, a sua história no futebol, ele não precisa encerrar a carreira dessa forma melancólica. É uma pena ver o Abel encerrar a carreira dessa forma. Acho que ele deveria se poupar, ele passou por alguns problemas pessoais aí, todo mundo sabe. Acho que ele deveria cuidar da saúde, cuidar aí da família, se preservar, né, e não ficar aí nesse turbilhão que é o Vasco da Gama. Mas como eu disse aqui, demitir o Abel é o primeiro passo, mas é só a ponta do iceberg, né? Eu acho que o Vasco, além de demitir o Abel, o principal também na temporada é pagar os salários. O Vasco tem que pagar os salários. Aquela velha frase do Vampeta, né, que na época jogava até no Flamengo, eles fingem que paga e eu finjo que jogo. E parece que isso está começando a acontecer no Vasco, né, cara? É difícil você exigir dos jogadores que eles corram, que eles se dediquem, que eles tenham motivação, se os jogadores não recebem. Ninguém quer trabalhar de graça, né? Nem relógio trabalha de graça, né? Ninguém quer trabalhar de graça. Então, se o Vasco não colocar os salários em dias, também vai ficar muito difícil. O Vasco hoje dentro de campo é exatamente um reflexo do Vasco fora de campo. É um time desorganizado, é um time mal postado. Parece ser realmente um reflexo, né? Vai acumulando aí resultados vexatórios, atuações deprimentes, mar de desorganização dentro de campo e um mar também de desorganização fora de campo, porque fora de campo também é uma bagunça, né, cara? Funcionário que não recebe, jogador que não recebe. O próprio Abel Braga, existe relatos aí que o Abel não recebeu até hoje nenhum salário do Vasco. Então tá ali também, ele finge que treina e o Vasco finge que paga. Enfim, o Vasco em 2020
Ó, jogando no Campeonato Carioca, o Vasco não conseguiu ganhar do Bangu, o Vasco não conseguiu ganhar da Cabofriense, o Vasco não ganhou do Resende, o Vasco não ganhou do Volta Redonda, o Vasco não conseguiu na Copa do Brasil ganhar do Altos do Piauí, o Vasco penou para ganhar do ABC, o Vasco penou para ganhar do Oriente Petroleiro, que é o 8º colocado do Campeonato Boliviano, e nas únicas 2 vezes que o Vasco enfrentou times da primeira divisão, que foi o Flamengo e o Botafogo, o Vasco perdeu as 2. Então é uma situação aí que preocupa muito o torcedor do Vasco e que beira, sim, um vexame, né, cara? Apenas 2 pontos na Taça Rio. O Vasco, a Cabofriense, por exemplo, a Cabofriense tem 3 pontos no campeonato. Os 3 pontos foram uma vitória sobre o Vasco. Então, até quando o torcedor do Vasco vai ter que aturar isso? Até quando o torcedor do Vasco vai passar por isso? Até quando o torcedor do Vasco vai esperar a semana inteira para ver esse time jogar? A gente está começando mais uma semana hoje, né? O torcedor já pensando na quinta-feira, no jogo contra o Goiás. Aí você pensa, pô, vai ter uma semana para treinar, só que aí chega na quinta-feira o time joga pior do que vinha jogando. Até quando isso aí, cara? O vascaíno não aguenta mais, o vascaíno faz tudo que tá ao seu alcance, né? O vascaíno botou aí mais de 180 mil sócios, número de sócios, aliás, que agora tá caindo, evidentemente que vai cair. O torcedor não vê esse dinheiro voltando, não vê resultado dentro de campo. O torcedor se associou para quê? Eu, inclusive, aqui no YouTube, foi um dos que bati na tecla da campanha de associação, falando, não, em 2020 a gente vai ter um time mais competitivo, porque o dinheiro da associação é investido no futebol, e o torcedor não está vendo esse retorno, pelo contrário, né? Parece que 2020 está sendo ainda pior do que 2019. O início do Vasco de Abel Braga é um início pior do que o Vasco de Alberto Valentim. Então o torcedor não vê o seu dinheiro sendo bem investido, não vê retorno no seu dinheiro, ele pensa, cara, eu vou parar de pagar isso aqui, eu vou parar. Então, se continuar dessa forma, infelizmente também a tendência vai ser daqui a 4, 3 meses, o número de sócios que já vem caindo, cair aí vertiginosamente, já que é quando a galera vai renovar. Inclusive, eu deixo aqui o meu apelo, né? Pelo amor de Deus, não cancelem o sócio torcedor de vocês, porque se a coisa já tá feia do jeito que tá, com 180 mil sócios, você imagina se a gente não tivesse esse número de sócios, como ia estar essa coisa? Ia estar mais feia do que já está. Pode ser a semana também que acabe aí com a demissão do Abel, então vai ter muita coisa pra gente conversar nessa semana e que na quinta-feira o Vasco consiga um bom resultado contra o Goiás. Até quinta-feira a gente vai se falando por aqui. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, deixa seu like aí no vídeo e deixa seu comentário aqui também que é muito importante. Fui!